Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Iniciemos com a graça de Deus nosso culto pela manhã, reconhecendo mais uma vez a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. E para isso, convido a amada igreja a abrir suas Bíblias em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31. Vamos estar fazendo essa leitura em conjunto, versículo 31 até o versículo 34. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Estaremos fazendo a leitura em conjunto do versículo 31 até o versículo 34. Iniciemos assim a leitura todos juntos. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver deposto, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu Deus. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Convido a igreja a termos agora alguns instantes de oração silenciosa e confessaremos os nossos pecados diante do Senhor. Depois de alguns instantes eu estarei orando ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, nós, como igreja do Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo aqui, ó Pai, o quanto o seu povo é falho, pecador, o quanto tantas vezes transgredimos a Tua palavra, o quanto, ó Pai, muitas vezes nós não glorificamos e reconhecemos, ó Deus, o Senhor como Deus nas nossas ações, no nosso pensar. E, ó Pai, nós reconhecemos que tudo isto, ó Pai, é pecado contra o Senhor. Nós, nesta manhã, como igreja, ó Pai, clamamos mais uma vez, limpa-nos, perdoa-nos. Como igreja, mais uma vez, reconhecemos que só o Senhor, ó Pai, pode perdoar e limpar os nossos pecados. Porque a Tua palavra nos afirma, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é aquele que tem a autoridade e o poder sobre todas as coisas, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, é este, ó Pai, que sonda os nossos corações, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, a cada dia mais sonda-nos, ó Deus, retirando-nos, ó Pai, aquilo que não agrada ao Senhor. Que possamos, ó Pai, cultuar ao Senhor de acordo com a Tua vontade. E para isso, ó Deus, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua glória, o Teu poder, ó Pai. Que mais uma vez nesta manhã, nossos corações possam estar voltados para aprender e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Nós oramos, em nome de Jesus Cristo que o fazemos. Amém, Deus. Eu convido a igreja agora a se colocar em pé, irmãos. Vamos cantar o hino 254, Sossegai.
te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias agora em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. 1 João, capítulo 1,
versículos 5 a 10, novamente em conjunto. Leamos assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Estarei orando mais uma vez, oração agora de adoração e louvor ao nosso Deus, reconhecendo a tua glória. Santo Deus, nós te louvamos agora, adoramos o teu santo nome, porque reconhecemos mais uma vez a tua grandeza, a tua glória. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Deus único, poderoso em glória, honra. Nós te adoramos, ó Pai, mais uma vez nesta manhã, pelo aquilo que o Senhor é. Adoramos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, pela tua providência, pela tua glória, criou todas as coisas para honrar e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Que mais uma vez nesta manhã, em todas as partes deste culto, possamos ser lembrados que a nossa vida, que a nossa existência é para adorá-lo e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Que mais uma vez possamos ser lembrados, ó Deus, que não estamos neste mundo à mercê das nossas vontades, que não estamos neste mundo, ó Pai, vivendo como se não houvesse o amanhã, ou como se a vida fosse apenas este tempo, mas reconhecendo que neste mundo, em todas as nossas ações, devemos honrar e glorificar o teu santo nome, adorá-lo ao Senhor, porque o Senhor é Deus, porque assim o Senhor criou todas as coisas, o Senhor fez todas as coisas para a tua glória. E mais uma vez nesta manhã, este culto, tende, ó Pai, a glorificar ao Senhor. Por isso nós o adoramos e glorificamos, e em nome de Jesus que adoramos. Amém. Irmãos, convido a mais a igreja a se colocar de pé. E diante deste louvor, dessa glória que temos ao nosso Deus, cantaremos com alegria, gratidão ao nosso Deus, cânticos de adoração ao nosso Deus. E no segundo cântico, né? No segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas podem estar aqui trazendo águas do filasco. Todos que puderem, coloquemos de pé, cantemos ao nosso Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós cantaremos 2 cânticos, que são cânticos bem antigos, mas que sofreram alguns ajustes, então vocês observem e cantem conosco, né? Adorando ao nosso Senhor.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Digno de glória, de louvores, nos prostramos aos Teus pés, Te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há outro igual a Ti. Digno de glória e louvores, nos prostramos aos Teus pés, Te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há outro igual a Ti, Senhor. Oremos. Bendito Deus, grandioso Pai, nós em cuja presença nos encontramos nessa manhã, ó Pai, somos gratos, ó Pai, por mais essa manhã que nos concedeu a bênção de podermos despertar, ó Pai, para mais esse dia, contemplar as belezas da Sua mão e também render a Ti, Senhor, entregar a Ti esse culto e nosso louvor, que vem de corações imperfeitos, ó Pai, mas Tu possa estar aceitando o Seu trono de graça. Abençoa, Senhor, as leituras que foi feita da Tua palavra aqui, que possa ficar gravada a cada dia em nossos corações. Abençoa, Senhor, também as nossas vidas, fazendo com que nós possamos cada dia, ó Pai, estar mais procurando, Senhor, endireitar nossos caminhos diante de Ti, ó Pai. Porque somos falhos e Tu sabes, ó Pai, que somos pecadores e carecemos imensamente, Senhor, da Sua presença constante em nossas vidas. Esteja, Senhor, com as partes desse culto, Senhor, que irá ter continuidade agora, Tu possa estar trazendo, Senhor, a palavra Tua através do pastor, Pai, que irá nos fazer a leitura e trazer o teu recado.
Abre os nossos corações para que possamos absorver os ensinamentos que aqui foram ensinados, Pai. Te peço também uma bênção, Senhor, por cada pessoa, Senhor, enfermo dessa igreja. Lembramos do nosso irmão Ivanor neste momento, Senhor. Tu possa estar ali com ele naquele leito de hospital, trazendo a cura, se for assim da tua vontade, ó Pai. Abençoa, Senhor, os anciões, as crianças de toda a nossa igreja. Tu esteja abençoando cada um, Senhor, graciando com a tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Te peço uma bênção especial também sobre os dízimos, ao sal da gasofilar, Senhor, tu possa estar abençoando esse recurso, que possa ser usado para o engrandecimento da tua obra aqui na terra, ó Pai. Muito obrigado a Deus, essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos estar fazendo a pergunta 179. Vamos todos acompanhar. Vamos estar lendo a pergunta e a resposta. Pode passar. Vamos ler. Devemos orar somente a Deus, sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, o único em quem se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso. A oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos a Ele só e a nenhum outro. E aí estão os textos bíblicos. Que Deus mais uma vez nos abençoe. Vamos estar passando a palavra ao pastor, estará trazendo a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe. Olá, meus irmãos, bom dia. Deus possa nos abençoar nesse mês de agosto, que começa agora, né, nesse culto, que seja um mês de profundo aprendizado e também de gratidão ao Senhor de nossa parte, que possamos nos alimentar da palavra dele e dessa maneira também crescermos no conhecimento do nosso Pai. Quero convidar os irmãos para abrirmos então Gênesis capítulo 4, nós vamos dar continuidade, não é, aos textos que temos analisado. Gênesis capítulo 4, hoje nós vamos ler apenas os versos 25 e 26. Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, como já o temos feito ao longo deste culto, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo fato de o Senhor nos acompanhar todos os dias de nossa vida, pelo perdão que recebemos de ti, pela orientação que o Senhor nos dá. E agora, Pai, nós queremos também que o Senhor nos alimente por meio deste texto, que ele seja para nós útil, não só para o nosso aprendizado da tua palavra, mas também para que possamos, ó Deus, viver de acordo com aquilo que este texto, embora um texto curto e basicamente genealógico, histórico, mas que ele também possa nos ensinar a tal ponto que possamos viver de acordo com o princípio que está aqui trazido na tua palavra. E que o Senhor então nos dê, ó Deus, clareza na exposição e também ouvidos atentos para aprendermos esta mensagem nesta manhã. Nos abençoe, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós sabemos que a história humana, ela sempre foi marcada por uma sucessão de crises, de momentos muito diferentes, guerras,
injustiças, às vezes violência, acompanhado a isso, a decadência moral, o afastamento de Deus. Essa semana, não sei quantos de vocês viram, uma estátua que custou mais de 100 mil reais, foi levantada em homenagem a Satanás, lá no Ceará. E quando vemos essas ações, nós pensamos, o que será que está acontecendo com o mundo? Por que as pessoas fazem tantas coisas ruins? E, de fato, nesses momentos da história, parece, às vezes, que o próprio Deus abandonou o mundo, as pessoas, os homens. Parece que a fidelidade de Deus desapareceu da terra. Às vezes, parece que até mesmo a promessa de Deus de guiar o seu povo e de cuidar de nós tem sido sufocada, muitas vezes, por causa do pecado, pela força do pecado. E quando nós lemos os capítulos iniciais de Gênesis, especialmente o capítulo da queda, capítulo 3, e também este capítulo 4, quando lemos acerca do homicídio de Caim contra o seu irmão Abel, depois a história de Lameque, que também parece demonstrar bastante violência, um homem cheio de vingança, nós pensamos que, de fato, Deus quer nos comunicar esta verdade. O pecado e as consequências dele parecem, de fato, fazer parte da história humana. Gênesis começa de maneira extraordinária. Eva acredita que Caim pudesse representar o cumprimento da promessa de Deus conforme anunciado lá em Gênesis 3,15, como nós temos insistido aqui com os irmãos, o texto no qual Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva acreditava que, de fato, Caim pudesse ser aquele descendente, mas aquele que deveria preservar a vida tornou-se, na verdade, assassino, um homicida. E, para piorar a sua qualificação, homicida do seu próprio irmão. O primeiro nascimento da história foi seguido, então, ao mesmo tempo, pelo primeiro homicídio. Nós percebemos este paralelo que existe entre aquilo que Deus faz de bom na história humana, mas aquilo também que o próprio homem faz enquanto pecador. Deus cria o homem bom, mas o próprio homem se perverte em seus próprios pecados. Em seguida, Moisés nos conduz a uma história a respeito da genealogia de Caim. A narrativa apresentou o surgimento das civilizações, cidades, desenvolvimento econômico, arte, metalurgia, organização social. E quando nós examinamos o texto anterior, nós vimos que, do ponto de vista humano, ou aos olhos humanos, aquela cultura parecia representar, de fato, o triunfo da humanidade. Como outros textos bíblicos posteriores também vão nos mostrar, como, por exemplo, a Torre de Babel. Mas, quando nós olhamos com o olhar da palavra de Deus, ou com o olhar espiritual, nós vamos ver que, por trás de todo o brilho da civilização, de todo este avanço cultural, tecnológico, etc., havia, na verdade, um coração corrompido, um coração completamente afastado de Deus. Então, o capítulo 4, ele termina, até o momento em que a gente examinou, o verso 24, com a história de Lameque. E esse homem, Lameque, ele também parecia um homem disposto a celebrar a violência e a transformar o homicídio em um motivo de orgulho, quando ele mesmo acrescenta para si muitos pecados, tomando várias esposas, 2 pelo menos, que são mencionadas no texto, e mencionando que ele haveria de matar ou de vingar aqueles que porventura fizessem mal contra ele, pervertendo assim a própria história anterior que Deus havia pronunciado em relação a Caim. Nós chegamos agora a esses 2 versículos, esse pequeno trecho final da narrativa, com uma pergunta inevitável. Será então que a promessa de Deus falhou, fracassou? Porque Caim matou Abel, que seria o descendente direto. Não há descendentes, o pecado triunfa nesse momento da cultura.
O que nós vemos é autonomia humana, é violência, o que nós vemos são homens proclamando a vitória do pecado. Então nós perguntamos, o pecado venceu definitivamente? O pecado, ele de fato não tem solução? Se Abel morreu, Caim foi rejeitado, quem agora estará diante desta promessa de Gênesis 3:15? Quem será o descendente da mulher e quem será o descendente da serpente? E então surge este pequeno trecho e surgem estes pequenos versículos em extensão, mas com significado gigantesco, os versículos 25 e 26. Esses versículos eles vão funcionar aqui, do ponto de vista da narrativa bíblica, como uma ponte entre a tragédia que nós estamos lendo no capítulo 4 e, se os irmãos olharem, vocês vão ver que a partir do capítulo 5 nós temos, então, uma genealogia, a genealogia de Adão. Os versículos 25 e 26, portanto, funcionam como essa ponte, como essa passagem daquilo que parecia ser algo sem esperança, o triunfo da maldade humana e do pecado, com agora aquilo que Deus pretende fazer por meio das gerações, por meio das famílias. Mais do que isso, nós podemos dizer, representam aqui uma afirmação teológica fundamental. O pecado jamais conseguirá impedir o cumprimento dos propósitos divinos. Por mais que nós olhemos, irmãos, ao redor e percebamos o quanto a nossa cultura, as nossas gerações, elas estão perdidas, por mais que nós percebamos essa contradição entre a evolução, o desenvolvimento tecnológico, humano, e, ao mesmo tempo, a decadência moral, por mais que nós choremos muitas vezes por causa deste mundo perdido, nós não podemos jamais perder a esperança daquilo que Deus mesmo prometeu em sua palavra. O que eu quero dizer é que esse texto dos versículos 25 e 26 nos ensina basicamente que Deus não perdeu o controle da história. Ele continua escrevendo a história da redenção, e por mais que nós olhemos e vejamos apenas destruição, pecado, morte, violência, confusão moral, nós agora podemos perceber também o quanto Deus ele continua afirmativamente dirigindo a história. Ou seja, a esperança da humanidade ela não está repousada nos homens ou no que os homens fazem, mas única e exclusivamente na fidelidade de Deus. Deus sempre preservará um povo, ainda que aparentemente pequeno, ainda que aparentemente invisível até aos olhos humanos, mas Deus sempre terá um povo para si e fará com que a sua promessa avance por meio deste povo. Vamos ver um pouco mais detalhadamente, então, alguns trechos desse pequeno trecho, desses dois versículos. Veja, por exemplo, que o início do versículo 25 diz, tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Aqui parece, à primeira vista, uma informação talvez até desnecessária, não é? Ou talvez uma informação muito íntima, muito familiar. Aqui está se referindo, obviamente, a uma relação entre um homem e uma mulher. Ele voltou a ter relação com a sua esposa. Entretanto, esse texto não só comunica este fato íntimo deste casal, mas ele também comunica que depois da queda, ou depois do assassinato de Abel e da expulsão de Caim pela terra, a família de Adão ela continua existindo. Deus está preservando a família de Adão. Isso demonstra graça. Deus está preservando a vida de Adão e dos seus descendentes. Ou seja, a história não terminou com o pecado de Adão, com o pecado de Eva, não terminou com o pecado de Caim, não terminou com o avanço do pecado na geração de Caim, mas a graça, pelo contrário, ela continua sustentando aquilo que Deus, desde o início, ele determinou. Mesmo em meio ao juízo, Deus está aqui apontando a sua graça. A graça está coexistindo com o juízo de Deus. É por isso, irmãos, fazendo apenas um breve parênteses, uma nota de rodapé aqui, é que nós não podemos jamais separar os atributos de Deus do ser de Deus. Deus ele é justo em todo o tempo, mas também em todo o tempo ele é gracioso, ele é misericordioso. Deus, ao agir com justiça, ele não abandona a sua misericórdia nem a sua graça. Muito pelo contrário, ele age completamente em todas as suas
em suas ações. Por isso, nós percebemos nesse texto exatamente isto. Deus aqui está agindo com justiça, porque todos aqueles que pecaram foram devidamente castigados, punidos pelo pecado, mas, ao mesmo tempo, para preservar a sua graça, a sua aliança, a sua promessa, Deus agora também demonstra a sua graça para com esse povo. E o nascimento de Sete, ele acontece justamente quando toda a expectativa parecia encerrada. Abel estava morto, Caim estava, podemos dizer, afastado, jogado à terra. Humanamente falando, portanto, não havia nenhum motivo para esperar um novo começo. Mas veja, o texto ele começa com um verbo interessante, tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Isso mostra que, de fato, Deus ele pode iniciar, e como sempre inicia, obras maiores do que aquelas que nós muitas vezes estamos contemplando. Deus ele pode, sim, restaurar padrões, e a Escritura inteira vai testemunhar esse padrão. Deus, diante de situações que pareciam finais ou sem saída, Deus sempre providencia um recomeço. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Moisés diante do mar. Deus, ali, quando Israel parecia não ter saída, não ter escape do exército de Faraó, Deus inicia um processo e abre o mar. Deus concede um filho, por exemplo, a Abraão, quando o corpo de Abraão já estava envelhecido, já não havia mais biologicamente nenhuma esperança para que um filho nascesse do útero de Sara. Deus fez um novo começo. Na mesma história de Cristo também, Cristo estava morto ali na sepultura, mas Deus o ressuscitou de entre os mortos, ou seja, ele também trouxe um novo começo. É interessante porque Eva, ela compreende imediatamente o significado do nascimento de Sete. Veja o que ela diz. E deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, e então Eva reconheceu o seguinte, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Repare que no coração desta mãe, desta mulher, Abel seria de fato aquele descendente específico, e Sete, ele não veio para ser um terceiro filho, mas ele veio para ser exatamente aquele que deveria ser colocado no lugar de Abel. O que significa isso? Diferentemente das palavras registradas no nascimento de Caim, agora a atenção desta mãe, desta mulher, está completamente voltada para Deus. Ou seja, Deus me deu, Deus me concedeu outro descendente. Parece, irmãos, algo sem intenção, mas quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que todos aqueles que apontam para Deus, eles de fato são abençoados. O que Eva está nos ensinando aqui é que não há qualquer exaltação da parte dela, da capacidade humana de gerar um filho. Ela reconhece aqui que Sete é um dom da graça do Senhor, é um dom da graça divina. A esperança renasce somente quando Deus age, e não quando os homens agem. Façam, por exemplo, um contraste entre os versículos 17 a 24 e este versículo 25. Vocês vão perceber que nos versículos 17, as ações elas estão todas voltadas para o homem. Veja, por exemplo, apenas o versículo 17, para os irmãos terem uma ideia. Coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Veja agora, Caim edificou uma cidade, Caim lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Depois o verso 19, falando sobre Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Repare que sempre as ações estão voltadas para os homens. Mas no versículo 25, quando Adão ele toma a sua mulher e ele volta a coabitar com a sua mulher, e Deus dá a eles um novo filho, a sua esposa, então, ela reconhece que esse filho não é uma produção deles próprios, mas é uma bênção do Senhor. Deus me concedeu outro descendente. Então a gente percebe aqui exatamente a diferença entre essas duas perspectivas, a perspectiva humana de um lado e a perspectiva divina de outro. Quase sempre, irmãos, por causa do pecado, não é? Nós percebemos que essas perdas e essas situações de confusão, de pecados, etc.,
parecem às vezes irreversíveis. Mas como eu disse aos irmãos, e nós estamos vendo aqui, Deus ele continua governando a sua história e ele faz com que detalhes da história se revertam de um ponto final para um ponto e vírgula. Deus retira, de fato, aquilo que parecia ser o final da história e ele agora acrescenta a essa história algo que tem a ver com a sua redenção. Mais uma vez, nós podemos citar exemplos ao longo das Escrituras. Por exemplo, José, vendido como escravo, parecia o fim, mas Deus o preserva para livrar o seu próprio povo. Deus recomeça a história de José. Moisés, colocado num cesto no rio, parecia também o fim de uma história, mas Deus estava ali preservando o seu libertador. O rei Davi foi perseguido por anos, escondido em cavernas, muito próximo da morte. Ele mesmo disse, a morte estava o cercando todos os dias, todas as noites. Ele não dormia, inclusive, com pavor da morte, porque ele estava sendo ameaçado, perseguido. Mas, como vemos também, Deus preserva a história desse futuro rei, preserva a história de Davi. Os discípulos de Jesus Cristo, já no Novo Testamento, contemplaram Jesus morto na cruz. Poderia parecer ali o fim de uma história, mas Deus estava preparando para 3 dias depois a ressurreição deste Cristo, que mudaria completamente a história da humanidade. O que esse texto pequeno está nos ensinando é que Deus muda realidades, Deus transforma aquilo que para nós parece o fim em um recomeço. Deus está naqueles lugares em que os nossos olhos não conseguem alcançar. Eu não sei, mas talvez alguns de nós já tenhamos vivido, ou estamos até vivendo, ou viveremos momentos assim. Sonhos interrompidos, muitas vezes, perdas profundas, enfermidades, notícias de enfermidades, às vezes, de doenças, conflitos familiares. Nós olhamos para as nossas famílias e vemos famílias, muitas vezes, desestabilizadas, destruídas, cheias de problemas. Às vezes, nós passamos por situações que parecem não possuir uma solução, crises das mais diversas, não é? E aos nossos olhos, parece que Deus está fechando as portas. É uma expressão que nós costumamos usar, Deus fechando as portas, né? Para alguns, Deus fecha portas, fecha janelas, fecha todas as saídas. Parece que não há mais o que fazer. Mas é interessante, esse texto pequeno nos mostra que Deus continua sendo especialista em novos começos. Deus é especialista em recomeços. Quando o pecado parece dominar completamente, quando parece que não há mais saída, solução para as pessoas, não há mais o que fazer diante de crises, a graça de Deus então aparece, operando de maneira majestosa e também de maneira silenciosa, para mostrar o quanto Ele é poderoso. Isso não significa, irmãos, que Deus necessariamente ele apague as dores do passado. Às vezes nós temos problemas em lidar com essas coisas. Nós achamos que as dores do passado, ou as consequências das coisas que nós fizemos anteriormente, isso necessariamente tem que sumir da nossa vida. Alguns irmãos e irmãs lidam com esses problemas às vezes. Eles relatam que precisam, às vezes, lutar ainda contra situações do passado. Veja, Abel continua morto. Abel não ressuscitou, ou seja, a dor do coração daquela mãe, Eva, permaneceria. O filho dela estava morto. E mais do que isso, o filho dela havia sido morto pelo seu outro filho. Então, repare, a tragédia familiar na família de Adão não foi apagada. A tragédia permaneceu na história. A tragédia continuava fazendo parte da família. Eu tenho absoluta convicção de que muitas e muitas noites Eva chorava a perda do seu filho. Eu não tenho dúvidas de que o próprio Adão muitas vezes ficava preocupado com o seu filho, Caim, que estava agora afastado, andante, errante pela terra. Eles eram pais, e como pais certamente se preocupavam com o seu filho. Será que Caim está bem? Será que alguém o atacou? Será que ele foi morto? Naquela época não havia comunicação como temos hoje. As pessoas não tinham WhatsApp, por exemplo, telefones celulares para se comunicarem rapidamente. Então, certamente aqueles pais viveram noites e dias muito atribulados por causa dessa tragédia. Foi uma tragédia
Um filho matando o outro filho, irmãos destruindo a história da família, e agora Deus, então, neste momento, nesse sonho interrompido, nessa crise familiar, nessa tragédia, Deus agora levanta um outro descendente, mostrando que nunca o pecado e as consequências dele têm a palavra final em nossa história. A graça, ela não elimina a história da nossa dor, mas ela impede que o pecado seja o capítulo definitivo de nossa vida, da nossa existência. Então, muitas vezes, nós confundimos estas coisas. Nós achamos que Deus ele tem a obrigação de eliminar as consequências dos nossos pecados. Não, nós vamos conviver muitas vezes com as consequências dos nossos pecados. Talvez vivamos até o final de nossa vida com as consequências do nosso pecado. Mas a graça, ela não elimina as consequências do pecado, mas certamente ela faz com que você entenda que mesmo nestas consequências, Deus continua agindo em seu favor. Deus sempre levanta um povo, sempre levanta pessoas que pertencem à sua família, que pertencem ao seu nome, a fim de que ele seja sempre glorificado e que a sua graça seja sempre exaltada. E é por isso que o versículo 26, a parte A, diz então que 7 a 7, aqui nós já estamos numa outra geração, numa segunda geração, 7 também dá à luz um filho, e coloca o nome desse filho Enos. Aqui a gente percebe que Moisés ele rapidamente avança, né, como eu falei, para essa segunda geração agora. Então, nasce 7 e 7 imediatamente dá à luz o filho. Isso na narrativa, é claro, né? 7 já havia crescido aqui, já era homem, feito, né, com a sua família, e agora nasce o neto de Adão e Eva, Enos. À primeira vista, então, como eu disse anteriormente também, parece só um registro genealógico comum. Mas, mesmo nas genealogias, e aqui eu faço uma outra nota de rodapé, quando você estiver lendo a Bíblia toda, né, como alguns irmãos gostam de fazer, e chegar naquelas partes da genealogia, que alguns consideram chata, né? Fulano gerou cicrano, viveu tantos anos e morreu, né? Lembre-se de que aquele texto é inspirado pelo Espírito Santo, e ele tem o que ensinar também, mesmo nesta repetição, que nos parece, às vezes, sem propósito. Deus está sempre ensinando alguma coisa. E, de fato, geralmente as genealogias revelam, logo de primeiro momento, exatamente isso. Deus conduz a história por meio das gerações. Essa é uma lição principal das genealogias. Deus está fazendo com que filhos deem à luz a outros filhos e sucessivamente, montando assim, portanto, uma árvore genealógica, e por meio desta árvore os frutos que o próprio Deus estabelece para o cumprimento do seu propósito. Deus está, ou seja, a ideia é, enquanto nós olhamos apenas o presente, as genealogias nos mostram que Deus está olhando para gerações futuras, aliás, aquelas que ainda virão. Então, aqui o nascimento de Enos demonstra que a promessa, ela não apenas sobreviveu num determinado momento, mas agora ela está florescendo também. Veja, 7 não seria apenas uma linhagem, uma exceção, mas 7 reproduz agora a ideia do início de uma nova geração. Lembrem-se de Gênesis 3,15. Eu vou colocar um descendente que pisará a cabeça da serpente. Isto está o tempo inteiro na narrativa do Antigo Testamento. Não importa o que os homens façam, Deus estará sempre levantando um descendente para pisar a cabeça da serpente. E veja, Deus não está apenas preservando indivíduos isoladamente, mas Deus está formando uma geração, formando um povo. E isso também é muito importante, irmãos, e mais uma nota de rodapé aqui. Quando você é preservado na sua vida, por exemplo, preservado de pecar, Deus impede que você prossiga no pecado, e Deus, então, muitas vezes castiga você e dá a você uma consequência do seu pecado para que você possa parar de pecar ou se arrepender e voltar-se para Deus. Veja, Deus não está apenas livrando você, Deus está livrando o povo. Nós representamos o povo de Deus. Cada eleito de Deus, cada pessoa individualmente faz parte da família. E quando alguém da família mancha o nome da família, obviamente toda a família sofre. Vocês veem isso, por exemplo, no nosso campo político, né, brasileiro, que infelizmente é algo muito comum, né?
Quando talvez um membro da família entra, por exemplo, numa denúncia de corrupção, obviamente toda a família fica manchada por aquilo, né, por aquela denúncia, aquele evento. E isso acontecia também no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, e acontece até hoje. Quando pessoas isoladamente elas pecam, elas mancham toda a família. Aliás, esse é o princípio da disciplina na igreja. Por que nós disciplinamos membros que se manifestam de maneira rebelde, né? Ou seja, pecam e não se arrependem dos seus pecados? Por que muitas vezes a igreja precisa chegar ao ponto até de excluir alguém por causa do seu pecado? Exatamente por esta preocupação bíblica de que nós temos um nome a zelar. O nosso nome? Não, o nome do nosso Senhor. E aqui o que está acontecendo é exatamente isto. Deus não está apenas preservando Sete, mas Ele está preservando uma família, um povo. Desde o início, o propósito de Deus sempre foi reunir um povo que refletisse a glória dele para o mundo, um povo que transmitisse as verdades às gerações seguintes. Interessante que o nome Enos, ele possui, né, a Bíblia, os irmãos sabem disso, o Antigo Testamento, os nomes eram sempre carregados de significados, né? Depois isso foi se perdendo ao longo das gerações. Hoje nós temos alguns nomes que são colocados nos filhos, né, muito mais por às vezes, afinidade fonética, né, ou talvez proximidade com alguém de quem nós gostamos, e você apenas associa, mas antigamente não. As pessoas eram nomeadas muito por aquilo que elas representavam, né? E, diferentemente de outros termos hebraicos, para homem, que geralmente enfatizava, né, a fragilidade, a mortalidade, a limitação humanas, é como se cada vez esse menino agora fosse chamado, né, todos se lembrassem dele como sendo pó, dependente da graça, incapaz de salvar-se. A ideia de Enos, portanto, lembrava diariamente que o ser humano ele precisa de Deus, necessitado de Deus. E é interessante, então, Enos é aquele que depende de Deus, é aquele que, de fato, precisa do Senhor. E os irmãos estão percebendo que, logo em seguida, o texto do versículo 26 diz: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esse é um trecho, uma frase curtíssima, né? Mas veja que versículo impressionante. Em poucas palavras, aqui Moisés, ele muda completamente o cenário do que estava sendo apresentado, porque até então, como nós já falamos, o capítulo 4 falava de violência, de orgulho humano, de exaltação, né, do ser humano, da independência humana. Surge uma geração completamente descomprometida com o Senhor, mas agora não. Agora a geração de Sete parece começar a reconstruir ou a reformar a adoração, o culto a Deus. E agora aparece essa expressão, invocar o nome do Senhor. Ela vai aparecer muitas vezes no Antigo Testamento. Os irmãos devem se lembrar de vários outros versículos que mostram os seres humanos, né, as pessoas invocando o nome do Senhor, os salmos que dizem que nós devemos invocar o nome do Senhor, mas aqui é a primeira vez que ela aparece de uma maneira de fato relacional, ou seja, não é apenas uma oração, um momento particular de devoção, mas é um momento no qual é um reconhecimento público da soberania de Deus. Aquele homem, Enos, que era frágil, que precisava depender do Senhor, ele agora está diante daquele que é todo-poderoso. E isto faz toda a diferença, porque enquanto a linhagem de Caim era uma linhagem voltada para si mesma, agora a linhagem de Enos, Sete e Enos, é uma linhagem da aliança, uma linhagem de culto, uma linhagem de compromisso, uma linhagem que se identifica com esse Salvador. Repare que a palavra Senhor, eu chamo a atenção novamente para isso, ela está escrita com estas letras maiúsculas, né? A gente chama isso de versalete, são maiúscula, um pouquinho reduzido, e porque significa o nome de Yahvé. E sempre que aparece Senhor escrito dessa maneira, é uma representação do Deus da aliança, do Deus do pacto. Ou seja, a ideia aqui não é que eles estão invocando um Deus qualquer, um Senhor, ainda que fosse o Senhor mesmo, verdadeiro, o Elohim, mas a ideia aqui é que eles estão invocando aquele que é, de fato,
o Redentor, aquele de fato que fez uma relação, que mantém um relacionamento com o seu povo. E é a partir dessa linhagem, portanto, que o culto ao Senhor, o culto a esse Deus, o culto a Yahvé, vai se distinguir claramente do culto praticado por outras pessoas e por outras culturas. À medida que Gênesis avançar, nós vamos ver que havia vários outros cultos a outros deuses falsos. Inclusive, quando chegarmos a Abraão, por exemplo, nós vamos ver que a família de Abraão, seu pai, era uma família politeísta. Havia muitos deuses ali. Quando Abraão ouve a voz de Deus, Yahvé, ele distingue dentre vários chamados, vários deuses, né? Ele distingue o verdadeiro Deus. Então, o que está acontecendo aqui é, Deus está agora particularizando o seu povo, e ele está, de fato, demonstrando que o culto a ele é diferente do culto prestado por outras pessoas a deuses falsos. Então, isso mostra, irmãos, que Deus está, de fato, começando agora a ocupar o centro do coração da cultura. E, meus irmãos, é interessante porque, desde o início, não é, da criação, a gente percebe que os seres humanos eles sempre adoram alguma coisa. Sempre adoram alguma coisa. Os seres humanos sempre adoram, depois da queda, né, obviamente, eles sempre adoram algo que não é Deus. Então, geralmente, o prazer, né, o próprio prazer, a satisfação própria. Eles adoram o poder, como, por exemplo, Lameque, né, que queria ser grandioso na terra. Nós vamos ver na sequência Nimrod, também um dos descendentes dessa geração, que foi, inclusive, quem fundou a Babilônia. Nós vamos ver que Nimrod, ele também teve a intenção de se tornar poderoso sobre a terra. Então, alguns adoravam isto, né? O poder, o prazer, o sucesso, o dinheiro, a fama, como até hoje acontece, né? Muitos adoram estas coisas, adoram até a própria autonomia, até a própria liberdade. Quantas pessoas você não conhece que proclamam a autonomia, a liberdade? As pessoas dizem, não, eu sou livre, né? Eu sou autônomo, eu faço o que quero, não devo satisfação a ninguém, né? São palavras assim muito comuns na nossa cultura, até mesmo na nossa geração, né? Que cada vez mais tem se afastado dessa dependência divina. A Bíblia ensina que todos nós fomos feitos para adorar alguma coisa. E aqui nós estamos vendo, né, como é fácil perder o controle disso. Repare que Caim, por exemplo, passou a adorar outra coisa que não era Deus, por isso ele matou o seu irmão. E daí para frente, a geração de Caim sempre adorava outra coisa que não era Deus, e por isso eles amavam a violência, eles amavam os seus próprios prazeres. Lameque teve 2 esposas, enquanto Deus ordenou que ele deveria ter uma apenas. Surge a poligamia, o poder de dominar, né, com a criação da metalurgia, por exemplo, de fazer armas, de guerras. Então, repare que o ser humano sempre quer ter o poder, o controle de si mesmo. Mas Deus, vendo todas estas coisas, ele continua agindo como Deus da história. É o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se revela, o Deus que faz a promessa e que cumpre a promessa. O Deus que permanece fiel à sua palavra. Então, invocar o nome do Senhor aqui significa, irmãos, confiar nesse Deus vivo, verdadeiro, que entra verdadeiramente num relacionamento com o seu povo. Ou seja, nós vamos perceber da agora para frente que toda a história bíblica será construída a partir desta invocação. Por exemplo, Abraão vai invocar o nome do Senhor, Isaac vai invocar o nome do Senhor, Jacó levantará altares para invocar o nome do Senhor, o próprio Israel como povo será chamado para adorar o Senhor exclusivamente invocando o nome do Senhor. Os profetas vão invocar o nome do Senhor. Lembra-se daquela discussão no Monte Carmelo entre Elias e os demais profetas de Baal? O texto claramente diz, Elias invoca o nome do Senhor, e ele inclusive faz chacota com os profetas de Baal, dizendo, olha, grite mais alto, quem sabe ele não esteja dormindo, não está em outro lugar hoje, né? Ele está invocando o nome do Senhor. Nós somos chamados para invocarmos o nome do Senhor. A igreja, o Novo Testamento amplia inclusive essa verdade.
Lá em 1 Coríntios 1:2, Paulo diz: todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, repare que uma simples frase da Escritura, como esta que nós estamos vendo em Gênesis 4:26, é a construção de toda uma história bíblica. A invocação do nome do Senhor agora dentro da família de Enos representará a invocação do nome do Senhor ao longo de toda a história. Que maravilha, não é? Certamente os irmãos se lembram de igrejas que foram iniciadas. Aqui mesmo no Vale, com toda certeza, os irmãos têm histórias para contar. Geralmente as igrejas iniciam pequenas, às vezes em casas de famílias, a casa de algum irmão que abre ali as suas portas para se reunir ali na sala pequena, numa garagem, às vezes com 1, 2 famílias, às vezes 3, 4 irmãos, não é? E daqui a pouco você tem uma igreja enorme, muitas pessoas, não é? Adorando o Senhor num lugar específico. É exatamente o que está acontecendo aqui. A família de Enos, uma família pequena, começa a invocar o nome do Senhor, e daí para frente, outros invocarão o nome do Senhor, outros invocarão o nome do Senhor. E aqui nós estamos hoje, no dia 2 de agosto de 2026, muito tempo depois de Enos, invocando o nome do Senhor. Ou seja, a nossa história, irmãos, ela é uma história de redenção, ela é uma história de fé. Nós não estamos perdidos, nós não estamos sozinhos, nós temos um povo, nós temos uma família, nós temos uma história, nós temos uma linhagem. E o que a gente percebe aqui é que a igreja do Senhor, ela existe não porque os homens tentam edificá-la. A igreja do Senhor existe não por causa da ideia de um ou de outro, não pelo desejo específico de um homem, mas a igreja do Senhor existe porque Deus resolveu, em determinado lugar e tempo, escolher para si esse povo. Ou seja, a aliança à qual nós pertencemos, ou a igreja à qual nós pertencemos, ela não depende de etnia, não depende de posição social, não depende de cultura. Pelo contrário, é simplesmente Deus chamando pessoas, seres humanos, homens e mulheres, para invocarem o seu nome. E a gente percebe, inclusive, que os grandes avivamentos da história, tanto na Bíblia quanto posterior à revelação, esses avivamentos sempre aconteceram quando os homens invocaram o nome do Senhor sinceramente. A Bíblia nos chama para renovar espiritualmente as nossas vidas, sempre invocando o nome do Senhor. Deus está conosco sempre. E todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor, todas as vezes que nós celebramos esta relação que temos com Ele, do ponto de vista do pacto, da aliança, nós crescemos em graça, crescemos na reconciliação com Ele, nós somos levados a reconhecer os nossos pecados, a abandonar os nossos pecados e, mais importante, a nos revestir de um novo homem conforme a imagem do Senhor. Portanto, irmãos, esse relato pequeno aqui nos mostra, de fato, 2 caminhos. Primeiro, a família de Caim, toda a sua descendência, marcada pela autossuficiência, pelo orgulho, pela confiança nas realizações humanas, pela autonomia. Mas, de outro lado, apenas em 2 versículos, Moisés mostra uma outra linhagem, uma linhagem pequena. E aí, isso é interessante até do ponto de vista da quantidade de versículos, né? Repare que Moisés gasta um trecho maior para falar da impiedade, um trecho pequenininho para falar da piedade. Porque larga é a porta que conduz à perdição, estreita é a porta que conduz à vida. É assim mesmo, sempre. Sempre haverá maiores histórias de pecado e menores histórias de piedade. Contudo, as histórias de piedade, elas superam as histórias de pecado, exatamente porque é no meio desse povo imperfeito, pequeno, frágil, mas que reconhece ao mesmo tempo a dependência de Deus, que invoca o nome de Deus, é aí que Deus age. Deus não age nos empreendimentos humanos. Deus age nos empreendimentos humanos que são construídos por Ele mesmo, cuja base é o próprio Senhor. Você sabe a qual povo você pertence. Nós sabemos a qual povo nós pertencemos. Nós sabemos onde está a nossa esperança. Nós sabemos quem somos. Nós somos da linhagem de Sete. Nós somos da linhagem de Enos. Nós fazemos parte desta família. Nós não devemos fazer parte da família de Caim. Nós não somos da família de Caim. Nós não somos pertencentes à família de Lameque. Nós pertencemos à família de
Sete, a família de Enos, a família que invoca o Senhor. Nós não somos daqueles que pensamos que podemos dominar o mundo, que os nossos recursos serão a solução para a humanidade. Não, nós somos pequenos. Nós sabemos que precisamos do Senhor. A promessa aqui em 7, ela vai chegar até Jesus Cristo, como nós veremos lá no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Irmãos, eu sei que nós vivemos num mundo que impressiona pelo brilho das nossas cidades, o avanço da tecnologia. Cada dia mais nós vemos pessoas fazendo coisas extraordinárias com a tecnologia e coisas absurdas que os homens conseguem fazer, o poder das realizações humanas, curas de doenças, aparelhos, etc. Mas, irmãos, nada disso é suficiente e capaz de salvar o ser humano do seu pecado. Nós não precisamos negar a tecnologia, nós não precisamos abandonar os avanços tecnológicos, não precisamos desejar viver como os Amish, por exemplo, que se afastam do mundo para viverem reclusos em fazendas, como camponeses antigos. Não precisamos. Nós somos modernos, somos contemporâneos. Nós podemos comprar os nossos aparelhos telefônicos, podemos ter a Alexa, podemos ter as nossas tecnologias, não há nenhum problema quanto a isso. Mas nós precisamos saber que essas tecnologias, elas nunca podem, nunca poderão, nunca serão suficientes para resgatar o ser humano do seu real problema, que é o pecado. O ser humano, seja na época antiga, seja agora, seja na Idade Média, seja na era moderna ou contemporânea, os seres humanos sempre precisaram da graça do Senhor e eles sempre foram conclamados a invocar o nome do Senhor. Por isso, esse texto nos mostra que Deus, sim, Ele preserva um povo para si. Nós somos esse povo e o nosso papel é continuar fazendo aquilo que a família de Enos fazia, que é invocar o nome do Senhor. Haverá sempre esperança para um povo que invoca o nome do Senhor. Haverá sempre começos e recomeços para aqueles que invocam o nome do Senhor. Eva foi uma mulher abençoada, uma mulher de coragem. Ela soube reconhecer que no lugar do seu filho homicida, que agora estava perdido, que estava completamente afastado, Deus não deixou a sua descendência seguir por um caminho de perdição. E então, no lugar do seu filho que ele matou, agora 7 aparece. E não apenas 7, mas toda uma linhagem, que agora será aquela linhagem escolhida por Deus para perseverar, permanecer no caminho do Senhor. E sempre haverá agora esses dois lados da história, a impiedade de um lado e a piedade de outro. Que Deus nos ajude, irmãos, para que sejamos sempre este lado da história, o lado que está na descendência da mulher, na descendência de 7, Enos, que nós aqui no Vale possamos invocar o nome do Senhor, como os nossos irmãos do passado também o fizeram, sempre dependendo da graça do Senhor, sempre dependendo do poder de Deus, e nunca de nossa suficiência, nunca de nossa autonomia. Que Ele nos ajude a não pensarmos em construir nossos próprios templos, nossas próprias cidades, nossos próprios recursos, mas que ao fazermos estas coisas possamos depender sempre dEle, sabendo que nele é que nós estamos firmados e é nele que a nossa história existe. A nossa história só faz sentido quando existente na história do próprio Deus. Na verdade, a nossa história não existe autonomamente. A nossa história só é história quando ela está na história do Senhor. Que Ele, então, nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos passar, irmãos, a ministração da ceia do Senhor nesta manhã. E eu gostaria, como de costume, de ler com os irmãos o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, apenas para nos lembrar daquele momento em que o Senhor Jesus ele instituiu a ceia. Isso está em Marcos, capítulo 14, verso 22, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós aprendemos, irmãos, com a ceia do Senhor, exatamente isso que nós acabamos de falar aqui em Gênesis 4, 26. A ceia também é um momento de invocação da presença do Senhor. Quando Cristo disse que nós deveríamos fazer isto até que Ele venha, Cristo também deseja que nós o invoquemos por meio da ceia. Ao tomarmos o pão e bebermos o cálice, nós estamos celebrando a presença de Cristo conosco. E, portanto, estamos invocando o nome do Senhor. Por isso, nós não devemos jamais nos ausentar da ceia do Senhor, por qualquer motivo. Devemos ter o cuidado de não nos ausentarmos, nos esforçarmos para participarmos da ceia do Senhor, porque na ceia do Senhor nós nos fortalecemos também nesta palavra visível que é o sacramento. E por isso, nesse momento, nós vamos participar da ceia do Senhor, você que está aqui conosco, e mesmo que você não seja membro da Igreja do Vale, mas você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, até mesmo uma outra igreja irmã, presbiteriana, ou igreja de confissão reformada, você deve participar conosco, deve celebrar conosco este momento. Contudo, antes disso, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu vou convidar os irmãos presbíteros que estão aqui presentes. Nós temos hoje algumas ausências, alguns irmãos estão viajando, irmão Alain, irmão Tiago, mas nós temos aqui alguns irmãos presentes, irmão André, irmão Emerson, irmão Edson, irmão Everton, irmão Renato, convido a eles. E vou pedir ao irmão Everton que faça uma oração, mais uma oração de confissão ao Senhor, nos apresentando, diante dele, e peço aos irmãos que também em seus lugares acompanhem essa oração e orem também, pedindo que Deus possa, mais uma vez, perdoar os nossos pecados e nos preparar para esse momento tão significativo, que é o momento da ceia do Senhor. Senhor meu Deus, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, eu quero pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, fracos e pecadores, Senhor. E pecamos contra Ti a todo instante em ações, em palavras, em pensamentos. Pecamos contra o Senhor não seguindo os Teus mandamentos, não seguindo as instruções do Senhor de acordo com a Tua palavra. E por isso eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia de nossas vidas. Ouça, Senhor, a oração da Tua igreja, que está neste momento, Senhor, clamando por perdão também, Senhor. Nos ouça, Senhor, e nos perdoe, porque o Senhor entregou Teu Filho ali na cruz, Senhor, para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, e que pudéssemos, Senhor, alcançar a misericórdia diante de Ti. Nos ajude, Senhor, nos abençoe e que possamos participar dessa ceia, Senhor, unidade com Cristo, Senhor, e com a Tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Como de costume, os irmãos podem se colocar de pé, aqueles que vão participar, apenas para identificação. Receber os elementos, depois, assentados, nós vamos esperar uns pelos outros para cearmos juntos. Teu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cegar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não
lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Meus irmãos, todos receberam os elementos? Ok. Então nós vamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, não é? De que naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Vamos ficar de pé então, meus irmãos. Vamos encerrar o culto ao Senhor esta manhã, orando, recebendo a bênção, cantando o amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor, pela tua graça, nos presenteou, Pai Santo, com a eleição, trazendo-nos para a tua família, fazendo, ó Deus, com que invoquemos o teu nome, para que assim possamos também, ó Deus, demonstrar o pertencimento a esta família do Senhor e sermos assim agraciados com todas as bênçãos que o Senhor reservou para nós. Ó Deus, perdoa-nos mais uma vez os nossos pecados, livra-nos do mal e dá-nos, ó Deus, uma verdadeira visão daquilo que o Senhor requer de nós, que nós de fato honremos o teu nome, que possamos viver para a tua glória, Senhor. Cuida de cada um de nós, cuida de nossas famílias. Quero também pedir ao Senhor agora, ó Deus, que abençoe os nossos irmãos presbíteros, considerando que hoje é o dia do presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos, tanto os presbíteros em disponibilidade, aqueles que já serviram a tua igreja também, quanto os nossos irmãos presbíteros que estão agora na ativa. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe e os guarde, que o Senhor possa fazer, ó Deus, refletir neles a luz do teu rosto, que o Senhor possa fazer com que cada irmão que ocupa esta distinção, este ofício tão importante, que eles sejam, ó Deus, de fato, espelhos da tua glória, e que a igreja do Senhor, especialmente nós aqui na Igreja do Vale, possamos honrar homens como estes, possamos amar esses irmãos, possamos, ó Deus, obedecê-los, ó Pai,
possamos, ó Deus, dar a eles a honra devida que a Tua palavra nos obriga, e que eles também, Senhor, dentro das suas limitações, dentro das suas devidas, dos seus devidos problemas também, das suas dificuldades, das suas imperfeições, que eles também possam buscar, Pai Santo, todos os dias estar mais próximo do Senhor e também representar, ó Deus, o povo do Senhor de maneira leal, sendo, sobretudo, ó Deus, submissos à Tua palavra. Que o Senhor cuide do coração de cada um dos meus irmãos, presbíteros, especialmente agora estes que estão, ó Pai, na ativa, que participam comigo do pastoreio desta igreja. Que o Senhor cuide de cada um deles, de cada um coração, para que eles jamais se desviem da Tua palavra e para que eles permaneçam, ó Deus, sempre leais e fiéis ao Senhor. Muito obrigado por esses irmãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor também abençoe aqueles que já serviram a esta igreja, como eu mencionei, irmãos que já estão idosos, mas que ao longo de toda a sua trajetória de vida contribuíram para o que a igreja é hoje. Muito obrigado por esses irmãos que ainda estão conosco aqui, que ainda servem conosco nesta igreja. Muito obrigado, Senhor. Continue cuidando deles, continue protegendo suas famílias, sua saúde, que eles possam, ó Deus, continuar sempre fiéis à Tua palavra também. São estas as bênçãos, Pai, que nós te pedimos, pedindo também que o Senhor nos guarde durante este dia, que possamos voltar à noite para mais uma vez invocarmos o nome do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus nós te fazemos. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Irmãos, nós vamos passar a divisão das classes, né? Nós teremos hoje o retorno da escola dominical, pedindo aos professores aí para serem também bem objetivos, né? No início, né? Uma vez que o culto de ceia, geralmente ele estende um pouquinho mais mesmo. Nós temos um tempo mais reduzido, mas vamos aproveitar bem o nosso tempo, né? Deus nos abençoe, Deus abençoe os irmãos. Teremos uma breve pausa aí de uns 5 minutinhos e a gente já retorna então para a nossa classe.